Oi, eu me chamo Josué, faço parte do PET Computação e essa é a parte 2 do nosso vídeo do assunto de situações, problema e equações. Se você não assistiu a parte um, é só ir na playlist da UCI e conferir. Vamos começar. Vamos partir agora para as inequações do primeiro grau. Esse tipo de inequação nós encontramos sempre que queremos impor um valor mínimo ou máximo de condição para algo. Por exemplo, se você investiu 5.000 em um produto para vender a R$ 5 a unidade, quantos produtos, pelo menos, você tem que vender para não ter prejuízo? Bem, a partir desse problema, nós chegamos à seguinte equação. 5x menos 5.000 tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a condição para você não ter prejuízo. Isolando x, ficamos com 5x igual a 5.000. Então o x deve ser maior ou igual a 1.000. Ou seja, você deve vender 1.000 produtos no mínimo para não ficar no prejuízo. É muito mais comum encontrarmos esse tipo de problema nas áreas de engenharia e arquitetura, as quais precisam garantir que algo nunca aconteça, como garantir a estabilidade de um prédio que precisa de um valor mínimo de resistência na base para aguentar toda a estrutura. Mas também encontramos problemas como esse na computação. Geralmente, geralmente, nós podemos obter um algoritmo que seja mais eficaz do que outro a partir de um determinado número de dados a serem processados. Esse dito cujo número é o valor mínimo para o algoritmo ser mais eficiente que os outros. Vamos partir para o exercício. Um engenheiro está calculando qual deve ser o diâmetro das vigas da base de um prédio para que elas possam suportar toda a estrutura. Ele sabe que o prédio sem pessoas, mas já com os móveis e tudo, pesa cerca de 250 toneladas. E que para 15 toneladas, o diâmetro das vigas deve aumentar 8 centímetros. O prédio pretende comportar até 5.000 pessoas com 80 quilos em média. Nesse cenário, qual é o diâmetro mínimo que as vigas devem possuir para que o prédio não desabe? Vamos para a resolução. A partir das informações do texto, nós chegamos à seguinte equação. 15 sobre 8x deve ser maior ou igual a 250 mais 5.000 vezes 80 sobre 1.000. Isolando x, fica x maior ou igual que 250 mais 400 vezes 8 sobre 15. Então, o x deve ser maior ou igual que 650 vezes 8 sobre 15. Então, o x deve ser maior ou igual que 346,66. 346,66 é o diâmetro mínimo para as vigas não desabarem o prédio. Agora outro exemplo. Todo computador deve possuir uma refrigeração adequada para o seu uso, pois um chip de processador, caso esquente demais, pode acabar queimando o processador. Uma fabricante de chips deve sempre informar qual a temperatura máxima que os seus chips suportam. Sabendo que esses chips são feitos de um material o qual a partir de 7 nanômetros suporta 42 graus Celsius e a cada 1 nanômetro de espessura suporta mais 7 graus Celsius, ao passo que, se for grande demais, a eficiência do chip diminui consideravelmente. Qual temperatura suporta um chip fabricado com 12 nanômetros de espessura? Vamos para a resolução. Equacionando, conseguimos a seguinte equação. X menor ou igual a 42 mais 12 menos 7 vezes 7. X é menor ou igual que 42 mais 35, então o x deve ser menor ou igual que 77 graus Celsius. Então, essa é a temperatura máxima suportada pelo chip. Agora vamos tratar de situações-problema com inequações do segundo grau. Esse tipo de problema são os mesmos dos de inequação do primeiro grau, só que agora com inequações do segundo grau, logicamente, onde geralmente nós queremos manter uma margem de valores que não devem ser ultrapassados. É extremamente comum encontrarmos esses problemas nas áreas sobre biologia e saúde humana, onde é de suma importância manter o controle da concentração de alguns materiais para a nossa saúde, pois sabemos que a falta de algumas substâncias é prejudicial à saúde do mesmo jeito que o excesso também é. Por exemplo, que já está aí, suponha que o fator de risco de uma pessoa por concentração de sódio no corpo seja calculado pela seguinte equação de segundo grau. X ao quadrado menos 48x mais 320,
onde X é na verdade 0,06 mg de sódio de concentração e esse fator deve ser menor ou igual a zero. Então, qual é a concentração ideal de sódio que o corpo deve ter? Isso nos dá a seguinte na equação: x² menos 48x mais 320 deve ser menor ou igual a zero. Tente resolver essa equaçãozinha e, se não conseguir, confira a nossa resolução. Pause o vídeo. Começando a resolução, para obter a nossa resposta, nós sabemos que a equação representa uma parábola com um valor mínimo e que qualquer valor entre as raízes gera um fator de risco ideal, pois o resultado é menor ou igual a zero. Portanto, os valores mínimo e máximo serão justamente as raízes dessa equação do segundo grau. Bem, aplicando delta, nós obtemos delta igual a menos 48x² menos 4 vezes 1 vezes 320, então o delta é igual a 1024. Em seguida, calculamos as duas raízes. x1 menor ou igual a 48 mais a raiz de 1024 sobre 2, que é menor ou igual que 48 mais 32 sobre 2, que é menor ou igual que 40, ou seja, o x1 é menor ou igual que 40. Já o x2, nós chegamos em 48 menos a raiz de 1024 sobre 2. No final, x2 é maior ou igual a 8. Agora que temos as raízes, note que x, na verdade, é 0,06 mg de sódio. Portanto, o valor mínimo dessa concentração é de 8 vezes 0,06, que é igual a 0,48 mg de sódio, e que o máximo é de 40 vezes 0,06, que dá 2,4 mg de sódio. Logo, a concentração ideal de sódio é entre 2,4 mg e 0,48 mg. Muito obrigado por assistir essa aula, espero você para as próximas, e qualquer dúvida coloque aí no YouTube, deixe um comentário. Você pode enviar um e-mail também para a gente, e não se esquece de entrar no nosso canal do Telegram, pois lá você fica por dentro de todas as aulas que saírem, todas as listas, e também pode tirar algumas dúvidas. Por hoje é isso e tchau!